Muito boa tarde e uma saudação ao missionário Miguel Bermude Marim e a todos os ministros e todos os irmãos nos diferentes países. Hoje, segunda, 2 de janeiro deste ano de 2023, é realmente uma bênção e um privilégio poder saudar vocês, a todos e cada um de vocês, os que estão reunidos nos diferentes países, já que num dia como hoje, em muitos lugares é feriado, e estão aproveitando para continuar estudando e manter este companheirismo uns com os outros em torno da palavra. Nos diz, no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, versículo 22, em diante nos diz: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Vejam, o ser humano, e muito especialmente os que têm estado no programa divino, em cada era e em cada dispensação, sempre tem a tendência de buscar a Deus, as coisas de Deus. E é isso que o ser humano sente em seu coração. Sabem que há um Criador dos céus e da terra e tem algo na sua alma que faz com que eles busquem e inquiram as coisas de Deus. O ser humano, por si, é religioso. Em uma ocasião, o irmão Branham falou sobre isso e ali nos mostrou que ele vem com este sentimento e esta inclinação de religião. E os eleitos de Deus, os filhos de Deus, e todo ser humano que crê em Deus, sempre busca a Deus. Sempre que é onde a pessoa tem que estar buscando a Deus, é sempre buscar a Deus nos bons e nos maus, ou seja, quando as coisas estão boas e quando as coisas estão mais, ou com dificuldades, ou as pessoas com problemas, sempre tem que procurar, sempre tem que buscar a Deus. E quando as coisas estão boas, também. E buscar a Deus no tempo em que a pessoa está vivendo e o programa de Deus para o qual a pessoa foi colocada neste planeta Terra e fazer parte deste programa é uma grande bênção e é a responsabilidade de cada pessoa, de cada ser humano, e os eleitos de Deus ainda mais sabem e estão conscientes de que Deus tem um programa e eles fazem parte deste programa. Deus fez o ser humano sócio dele, ou seja, fez o ser humano parte do seu programa, porque somos o seu programa, somos parte desse programa e, consequentemente, automaticamente, quando um escolhido de Deus, esse atributo de Deus, vem a este planeta Terra, vai chegar o momento na qual faz contato com esse programa e busca a forma de se aproximar deste programa, e quando chega e se aproxima deste programa e o recebe, logo então vem a fazer parte desse programa,
estando neste corpo terrenal, porque antes de vir a este planeta Terra, já éramos parte dele, porque estávamos nele. Éramos o seu programa, porém em seu pensamento. E quando nós viemos a este planeta Terra como um atributo de Deus, como o pensamento de Deus, nos aproximamos desse programa e é como um imã. Aí faz contato com o seu programa e esse atributo vem a ser a realidade desse pensamento, desse programa que Deus já desenhou desde antes da fundação do mundo. Por isso ali vão e procuram a Jesus, não encontram nesse lugar onde ele já tinha dado a eles o pão, ou seja, tinha dado comida para eles e foram procurá-lo. Mas esses eram seguidores de Jesus por outra coisa, por outro motivo. Continua dizendo no versículo 25: E achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Eram muitos seguidores de Jesus, mas por outras coisas. E estavam, digamos, diz que crendo em Jesus, mas na verdade é porque estavam muito confortáveis com essa trajetória que Jesus estava tendo com os seus discípulos e estavam aproveitando disso tudo, comiam, estavam muito bem, até que chegou um momento na qual se escandalizaram, porque vejam, este capítulo nos ensina muitas coisas e lembrem que o cumprimento da sua vinda para o último dia, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, seria paralelo em tudo à primeira vinda. Versículo 27 do capítulo 6: Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Esse o Pai o selou. Disseram-lhe, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele, naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Vejam, estão aí, então, tentando a Jesus para que façam milagres, para então crerem. Quando Deus está disposto a fazer as coisas que as pessoas queiram, Ele não está para comprazer ninguém, mas Ele está para cumprir a perfeita vontade de Deus. O que tu disseram depois: nosso pai comeu o maná do céu, e o que tu nos dá a comer? E eles tiram as escrituras e começam a mostrar a Jesus que eles são crentes de Moisés, do que trouxe Moisés, de todo este ensinamento que ali eles estavam lendo a Jesus do livro onde ali narra de que eles durante o deserto comeram pão, maná do céu, algo que tinha acontecido. Tiraram, mostraram as escrituras. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu.
Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Ou seja, vejam que ali está mostrando a eles e começa a falar devagar as coisas um pouco forte no sentido de que já está começando a falar o que mais à frente vai dizer que quem não comesse, mais abertamente, que aquele que não comer da sua carne, nem beber do seu sangue, não terá vida permanecente em si, mas aqui começa, devagar, a falar cada vez mais dura a palavra. Vejam, diz, todo aquele ou todo o que o Pai me dá virá a mim, e ao que vem a mim não o lanço fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, senão a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Vejam, começaram a murmurar daquilo que Jesus estava dizendo a eles. Estava revelando ali a eles que era o cumprimento da vinda do Senhor, o cumprimento do que o povo hebreu estava esperando, da vinda do Messias. E começaram a murmurar. E diziam: esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Todos vão ser ensinados por Deus. Por isso que Abacuque também diz que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E o ensinamento que Jesus estava dando ali era para a vida eterna. O ensinamento que Jesus estava trazendo em sua primeira vida era para que todo aquele que nele cresce obtesse a salvação e obteria o novo nascimento, crendo na vinda do Messias em sua primeira vinda, como sacrifício que efetuaria na cruz do Calvário. Com esse ensinamento, ele estava trazendo o conhecimento para que todo aquele que nele cresce obtivesse vida eterna. Era preciso crer na primeira vinda do Senhor. E é preciso ter e receber o ensinamento na segunda vinda do Filho do Homem com os seus anjos, para obter o resultado deste ensinamento, o qual é, ao crer nesse cumprimento, se obterá o corpo eterno e glorificado, após ter crido e recebido o sacrifício por meio do cumprimento da primeira vinda do Senhor, que é a revelação de quem é Jesus Cristo. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, disse ali Jesus a Pedro, sobre a base da revelação. E sobre a base da revelação da segunda vinda do Senhor,
É sobre essa base que cada eleito de Deus, cada crente no Senhor, obterá o corpo eterno e glorificado. Sem este ensinamento, sem crer no ensinamento que Deus está trazendo neste tempo, por meio do cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, sem este ensinamento, pessoa alguma poderá ser transformada e raptada. Como também, tampouco sem o conhecimento do ensinamento da primeira vinda do Senhor, ninguém pode receber o novo nascimento. Continua dizendo: no versículo 45, está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto o Pai. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão de vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele come, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E vejam aqui, vamos ler um momentinho aqui, no livro, nesta mensagem de hoje se cumpriu essa escritura, nos diz o reverendo William Branham, diz na página 8, diz: mas ainda penso no tremendo daquela ocasião. Pensem nisso. O Messias ali, porque passou despercebido, porque seus próprios líderes, os quais deveriam ter conhecido o Messias, ou que deveriam ter estado bem entendido nas Escrituras, que tinham ter tido conhecimento das Escrituras, foram os que degradaram a este homem. Disseram: em primeiro lugar, é legítimo, nós não creríamos em tal coisa. Vejam, eles se põem a olhar ao Jesus que eles conhecem e diz: como é possível que vai se cumprir isso nessa pessoa? Nós não creríamos em tal coisa, e alguns anos depois, nós não cremos em tal coisa. Morreríamos, disse o irmão Branham, morreríamos pelo privilégio de dizer: ele foi um filho nascido de virgem. E chegará o tempo ainda, e chegará o tempo algum dia, quando as coisas que vemos o Senhor fazer no nosso meio hoje, os homens nas eras por vir se as faz, e as eras por vir é a dispensação do reino, que se percorre estas 7 eras e a última 8ª. E se as há, morrerão pelas verdades que falamos hoje. E ele escreve os 144.000, e aí ele não escreve mais nada e faz uma estrela e uma seta de cima até embaixo nesse parágrafozinho, e escreve: morrerão pela mensagem. Diz: pelas verdades que falamos hoje, terão que fazer quando venha a marca da besta, e não seja permitido pregar o Evangelho dessa forma, quando se realize esta grande união de igrejas, o qual está quase pronto, agora mesmo, para formar a igreja universal. Você vai ter que selar o seu testemunho com o seu próprio sangue, por crer nisso. Convém crer agora. Ou seja, que vai chegar o momento
onde apenas até certo momento já não terá oportunidade para receber e crer no cumprimento da primeira vinda do Senhor como o Cordeiro de Deus. E esse momento já passou. Assim também que há um tempo onde se cumpre que já não tem oportunidade para crer no cumprimento da segunda vinda do Senhor, e o próximo é dar a sua vida pela mensagem na grande tribulação, não poderão ser transformados. Se aqueles sacerdotes que condenaram a Jesus na página 9 pudessem ressuscitar, não o condenariam. Lembrem que depois que estão ali, os que rejeitaram a Jesus e os que condenaram a Jesus, ali já não podem fazer a eleição de crer. Já que está ali, não podem mudar a situação. A decisão é agora. Como os que estejam na grande tribulação, que é a quinta dimensão aberta, não vão poder decidir por então crer, para que Deus então os transforme. Aconteceu assim com um homem rico. Lázaro não pode vir molhar a minha língua com o seu dedo em água, então, de repente, que eu vá lá, então apareça alguém, ou deixe que diga aos meus irmãos, para que não aconteça o que está acontecendo comigo aqui, esse tormento. Vejam, como ali eles tiveram o conhecimento do que agiram mal, rejeitar o cumprimento do programa de Deus correspondente ao tempo na qual viveram, como aconteceu nos dias de Noé, aqueles que foram desobedientes no tempo de Noé, foi Jesus e pregou a eles. Assim também, esta terceira etapa, que também impactará os perdidos, também estará sendo falado que desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E já chegará o tempo onde não vão poder mais dar um passo atrás. A decisão que fizeram vai ser paralela à visão, a decisão que o homem rico fez e a que fizeram aqueles que rejeitaram no tempo de Noé, a misericórdia de Deus naquele tempo, que era Noé, porque a misericórdia de Deus sempre está no profeta enviado por Deus, em cada era, em cada dispensação. E o juízo divino também, porque os profetas são as bênçãos e também são o juízo. E não vão poder, nesse tempo, já dar um passo atrás para dizer, agora sim eu creio, agora eu vejo, mas depois que cruzaram a linha, ou depois que rejeitaram, embora sejam achados ali selados, mas decidiram ficar com o maná que foi enviado do céu. Como aconteceu no tempo de Moisés, que eles ficaram com a letra, ficaram com as promessas que Deus fez, mas não aceitaram aquilo que Deus estava fazendo por meio de Jesus. Ficaram crendo na letra, não no cumprimento dessa letra. E vejam uma coisa aqui, que o nosso irmão William Soto Santiago falou na mensagem: que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação para trabalhar unidos na obra de Deus, pregado 1 de agosto de 2009 em Monterrey, México. Diz: e para o trato, ou continuar o trato de Deus com o povo hebreu, na segunda parte da semana número 70, o ministério correspondente a Moisés e a Elias são os ministérios de Moisés e Elias sendo operados pelo Espírito Santo, que é o único que tem ministérios. Por isso os judeus estão esperando Elias, um homem desse tempo, onde esteja o ministério de Elias operado pelo Espírito Santo. E estão esperando a Moisés, ou seja, um profeta como Moisés, e essa é a promessa que Deus tem que cumprir. Lembrem, é o Espírito Santo que opera os ministérios, e o Messias vai ser um profeta como Moisés. Nele
vai ser que se cumprirá essa promessa, porque a sétima trombeta, que são Moisés e Elias, e o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, são a mesma coisa. A sétima trombeta e o sétimo selo são a vinda do Senhor, porque Ele vem com seus anjos, por isso envia os seus anjos com grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem para a dispensação do Reino, para chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, conforme Apocalipse capítulo 7. E o anjo que vem com o selo do Deus vivo, vejam, é o que faz esse trabalho, porque nele o selo do Deus vivo, porque nele o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo, estará operando o ministério de Moisés e o ministério de Elias, simples assim. Assim que, vejam, os judeus estão esperando Elias, estão esperando Moisés e estão esperando o Messias. E os três estão esperando o quê? Eles creem que realmente vai ser uma pessoa do tempo onde essas promessas se cumpram. Estão esperando Elias e estão esperando, consequentemente, um homem do tempo na qual essa promessa se cumpra. Um homem nascido nesta terra através de um homem e uma mulher. E estão esperando a Moisés. Um profeta como Moisés, um homem dessa terra, no qual esteja esse ministério. E estão esperando o Messias, um homem que nasça nessa terra. E que nele esteja o Espírito de Deus cumprindo essa promessa. Isso é o que o povo hebreu está esperando. E eles não vão receber outra coisa. E eles não recebem um profeta que já esteja morto. Tem que estar vivo. Ou seja, eles têm que receber um homem de carne e osso, não um homem que já esteja morto. Quando o irmão William diz aqui, o homem que está morto, ele se refere ao véu de carne, porque o Filho de Deus, o escolhido de Deus, e o profeta de Deus, os profetas de Deus não morrem. E quando morrem, o que morre é o seu corpo terreno, mas o seu espírito continua vivendo. São almas de Deus, é uma alma eterna, e continuam vivendo. Mas o véu de carne, onde eles foram manifestados nesta terra, quando termina, morre esse corpo terrenal onde eles habitaram. Mas agora vejam o que diz aqui. Quando Elias se foi, Elias, nesse corpo que estava vivendo, representava os que vão ser raptados, se foi. Mas isso não significa que o espírito de Elias terminou. Veio em outro homem, em outro véu de carne, Eliseu, como no tempo de Moisés. Moisés cumpriu o programa correspondente ao tempo em que Deus o enviou e o seu corpo morreu. Terminou os seus dias nesse planeta Terra, mas o seu espírito, o espírito ministerial de Moisés, sendo um profeta dispensacional, esse espírito também repousou sobre Josué, porque tinha que ser o espírito que entraria à terra prometida deste povo, teria que ser e tinha que ser um espírito ministerial dispensacional. Consequentemente, aí nós vemos o espírito ministerial de Moisés repousando sobre Josué, mas o espírito não morre. Esse espírito, que é de Deus, o espírito de Deus, esse espírito de profeta, esse ministério de profeta, não morre, é eterno. E eu estou falando do espírito ministerial. E vejam, continua dizendo, e eles não recebem a um profeta que já esteja morto, tem que estar vivo e que fale, e que lhes dê a mensagem da grande voz de trombeta de Isaías, capítulo 27, versículo 13, que é o que vai chamar e juntará, com o qual serão chamados e juntados as tribos perdidas com as duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, para consolidar as 12 tribos em um reino. O reino de Davi sendo restaurado e sendo estabelecido o reino de Deus na terra,
E isso será as duas varas na mão dos profetas, as duas varas na mão de Moisés e Elias. E estas são as duas varas. E eu estou lendo isso, eu fiz uma pausa. Isso, eu estou dizendo, essas são as duas varas nas mãos do profeta, ou seja, as duas varas na mão desse ministério de Moisés e de Elias. Tem um lugar onde ele também escreve, depois nós conseguimos, continua dizendo nosso irmão William. E porquanto foi dito que haverá uma grande carpa catedral, onde vai se realizar grandes maravilhas, milagres, vejam, aí estarão os ministérios das duas oliveiras, dos dois candeeiros, dos dois ungidos que estão diante da presença de Deus, conforme a Zacarias capítulo 4, versículo 11 ao 14, que são as duas árvores de oliveira e os dois ramos de oliveira. E em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14, isso é o que está prometido para esse tempo final. E para Deus continuar tratando com o povo hebreu, na segunda parte da semana número 70, o ministério corresponde a Moisés e a Elias. São os ministérios de Moisés e de Elias sendo operados pelo Espírito Santo, que é o único que tem ministérios. Por isso, os judeus estão esperando Elias, um homem desse tempo, onde esteja o ministério de Elias, operado pelo Espírito Santo, e estão esperando a Moisés, ou seja, um profeta como Moisés. E isso é a promessa que Deus tem que cumprir. E o Messias vai ser um profeta como Moisés. Nele vai se cumprir essa promessa, porque a sétima trombeta, que são Moisés e Elias, e o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, são a mesma coisa. A sétima trombeta e o sétimo selo são a vinda do Senhor, porque Ele vem com os seus anjos. Por isso enviou os seus anjos com grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem para a dispensação do Reino, para chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, conforme a Apocalipse capítulo 7. Agora, observem como nos diz aqui, na mensagem que estamos lendo, hoje se cumpriu essa escritura, diz. Vamos continuar um momentinho aqui, onde nós paramos. No versículo, vamos para terminar um pouquinho mais adiante aqui, na escritura do Evangelho segundo São João, no capítulo 6. Vamos ver aqui no versículo 50 e ficamos por aí. Esse é o pão que desce do céu, para que o que come dele não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. E então os judeus contendiam entre si, dizendo: como pode este nos dar de comer da sua carne? Jesus lhe disse: na verdade lhes digo, se não comeis a carne do Filho do Homem e bebeis do seu sangue, não tereis vida em vós. O que come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente a comida e meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai vivente, eu vivo pelo Pai, assim mesmo, o que come de mim, ele também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como vossos pais comeram maná e morreram. O que come desse pão viverá eternamente. Essas coisas disse na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Ao ouvi-las, muitos dos seus discípulos disseram: duras são essas palavras, quem as pode suportar? Sabendo Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disso lhes disse: esse se ofende? Pois, o que diriam se visse o Filho do Homem subir onde estava primeiro? E aí começa a falar outra coisa mais que os faz duvidar, todos os que estão ali, faz com que todos os que estavam ali duvidassem, porque essa palavra foi dura.
O Espírito é que dá vida e a carne para nada se aproveita. A palavra que eu falei são Espírito e são vida. Mas há alguns de vós que não acreditam, não creem. Porque Jesus sabia desde o início quem eram os que não criam e quem tinha que entregar a Ele. E disse, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim se não for dado do Pai. Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam com Ele, vejam. Muitos dos discípulos de Jesus já deram as costas, por isso que estava Jesus ali falando, era uma revelação tão gloriosa, um ensinamento tão grande que estava dando ali, que Jesus estava dando ali, e então olharam, mas bem, esse não é o filho de José, é um filho ilegítimo, e começaram a procurar falhas na palavra encarnada, e começaram a zombar e murmurar e a criticar a Jesus. Agora vejam aqui, onde íamos seguir lendo da mensagem, hoje se cumpriu essa escritura, continua dizendo, na página 9, se aqueles sacerdotes que condenaram a Jesus pudessem ressuscitar, não o condenariam. Foi aí onde nós paramos e falamos deste homem rico e também do tempo de Noé e todos eles, que logo depois que estavam nesse lugar, não tiveram oportunidade para se arrependerem, senão que o juízo divino veio a eles. O mesmo vai ser com os que já estarão na grande tribulação, que não vão ter oportunidade para dizer, agora eu creio. Ou, se vamos um pouquinho mais antes, os que cheguem a estar vendo o cumprimento do que Deus está fazendo na parte culminante, da visão da grande capa catedral, a terceira etapa, para crer. Tem que chegar ali para ver tudo o que vai estar acontecendo, para então crer, não vai ter oportunidade para deixar para trás, para voltar atrás e dizer, agora eu creio, e então Deus cumpre a promessa da transformação dos seus corpos. Não é assim o programa divino. Continua dizendo, mas você diz, se eu tivesse estado presente, eu teria feito tal e tal coisa. Mas não foi essa a sua era, essa aqui é a sua era, esse é o tempo. E agora você pode dizer, qualquer um pode dizer, eu naquele tempo faria isso, eu faria aquilo, aquilo outro, mas você com essa escritura e com isso que foi lido, que teve estado lendo nesta ocasião, o que você está fazendo nesse tempo é o mesmo que estaria fazendo no tempo de Jesus. A mesma atitude que você está assumindo no cumprimento do programa divino para esse tempo final é a mesma atitude que se você haveria feito no tempo de Jesus. Você diz, mas se ele estivesse hoje presente, a Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. E poderão dizer, mas se ele estiver presente aqui, nós faríamos isso. Mas é o mesmo Espírito dele que está operando, porque é Deus que opera os ministérios. E ele é o que está operando esse ministério que esteve em William Soto Santiago, é o mesmo que está no nosso meio agora mesmo. Ele está no nosso meio. Ele está vivo, operando tudo o que está sendo realizado. É o mesmo Deus, é o mesmo anjo do pacto operando esses ministérios. A Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Lembrem que é Deus em metamorfose, é Deus mudando a sua máscara, seu véu de carne, mas quando esse véu de carne termina de cumprir o propósito pelo qual Deus esteve operando, o ministério que estiver operando neste personagem, neste véu de carne, quando termina, morre este corpo terreno e Deus continua seu programa,
e continua cumprindo seu programa com outro véu de carne. Ahora recuerden, Agora lembrem va a llegar el momento, que vai chegar o momento onde todos estaremos juntos, onde todos vamos nos ver, vamos ver a Jesus e seu corpo glorificado, al hermano Branham, vamos ver o irmão Branham, vamos ver ao nosso precioso irmão William Souto Santiago, vamos ver os mensageiros das eras, vamos ver Abraão, vamos ver Adão, vamos a ver Elías, vamos ver Elias, vamos ver todos eles em seus corpos eternos, mas agora estamos vendo como o invisível. cuando se dice así, es que se está viendo Ou seja, quando diz, é assim que está se vendo a manifestação de Deus las obras. pelas obras. Dijo, si no creen en mí, Como ele disse, se não crê em mim, creia nas obras. E as obras que Deus estará cumprindo neste tempo final é trazendo a fé de rapto. eso es ver al Isso é ver o invisível, detrás de ver atrás do véu, ver a Deus operando no meio da sua igreja, no meio los dos querubines dos 2 querubins de madeira de oliveira, de oro forrados de ouro, en el lugar santísimo. no lugar santíssimo, é ver isso cumprido na igreja do Senhor nesse tempo final, na manifestação que Deus está usando no meio da sua igreja para trazer a eles a fé de rapto. Sigue diciendo, Continua dizendo, e então, Él está aquí esta noche, ele está aqui essa noite, forma espiritual, está aqui em forma espiritual, porque o mundo se civilizou mais e chegou a um ponto tão educado, e agora na forma está Él, que ele está, pueden matar. não podem matar. Él murió, Ele morreu uma vez, puede morir de nuevo. não pode morrer de novo. Ele teve que vir em forma de carne, para que assim Deus pudesse sofrer a morte na carne pelo pecado, mas desta forma jamais pode morrer. Él es el Espíritu. Ele é o Espírito Santo, como diz o irmão Branham em uma ocasião, Matar a los podem matar o homem, mas não a mensagem. Ahora otra cosa, Agora outra coisa, no se unió con sus ele não se uniu com as organizações, sacerdotes, etc., não quis ter nada a ver com isso. Para eles, isso foi simplesmente outro ponto contrário. E, além disso, Él procuraba ele procurava destruir o que eles tinham edificado. Ele entrou no templo e nós o chamamos de homem manso, e ele realmente o era. Mas muitas vezes nós entendemos mal o que é a mansidão. Ahora fíjense Agora observem, nós tínhamos lido en este capítulo 6, nesse capítulo 6, donde él, onde ele, en el verso no versículo 38, 38, él allí habló y dijo, porque ele ali falou e disse, porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, senão a vontade do que me enviou. o sea, él vino Ou seja, ele veio fazer la voluntad. a vontade de Deus e não a vontade dos homens, não o que eles queriam ouvir de Jesus. Cuando el diablo le dijo, allí, Quando o diabo disse ali, quando ele foi tentado, se tu és o filho de Deus, haz que estas piedras se conviertan en pan, faça com que essa pedra se converta em pão, o tírate por este barranco. ou tira e arranca, ou te atira daqui de cima deste barranco. Ou seja, que o espírito do diabo Es operado en também é operado em pessoas. que trata Quando você vê que tratam de decir, de dizer que creem, mas se tu fizeres tal coisa, ou se aconteça tal coisa, se tu fizeres isso e eu veja tal coisa, então eu vou crer. Isso é um espírito igual ao que ali naquele tempo, nesses 30 ou 40 dias que Jesus foi tentado, é o mesmo espírito que estava nessas pessoas, tratando de decir tratando de dizer que creen, pero que creem, si ven primero mas se veem primeiro, se primeiro eles veem, las obras mayores, se fazem as obras maiores que Jesus, o irmão Branham, então nós vamos crer. Isso vai chegar o momento. no se ajoren, ya bendito, Não se apavore, daqui a pouco. Agora é o tempo de ensinamento para que obtenham esta fé de rapto, la vindicación a vindicação de tudo o que Deus está fazendo, tem o seu momento, já mesmo. Para eles que estão desejando e pedindo isso, vai se cumprir, ya para los mas para os que já vão dizer, agora creem, tarde. já é demasiadamente tarde. Vem, continua dizendo o irmão Branham aqui na página 9,
Muitas vezes nós entendemos mal o que é a mansidão. Ele era também um homem compassivo, de compaixão, mas nós não entendemos bem o que é a compaixão. Quando diz, agora não há que ter compaixão com aquilo, com aquele outro, ou tem que ser compassivo com esse, com o outro. Vejam o significado de compaixão. Nós não entendemos bem o que é a compaixão. A simpatia humana não é compaixão. Compaixão é melhor, operar a vontade de Deus. Ele passou pela multidão de doentes que se encontravam em torno do tanque de Betseba. Agora, ele escreve do lado ali, compaixão é igual, é fazer a vontade de Deus. Ele passou pela multidão de enfermos que se encontravam em torno do tanque de Betesda. Agora, multidões não quer dizer nenhum número fixo. Agora, ali havia multidões de coxos, mancos, cegos, e ele tinha sempre compaixão das pessoas. Mas nessa ocasião, chegou a certo indivíduo que não estava nem coxo, nem manco, nem cego. Talvez tinha uma doença de prostração ou alguma outra coisa atrasada, porque tinha tido por 38 anos. Esta coisa não incomodava tanto. Não ia morrer com esta coisa que ele tinha. Ele estava ali sobre o seu leito e Jesus perguntou, tu queres ser curado? E o homem respondeu, não tenho quem me coloque na água, porque quando eu tento ir, alguém sempre entra antes de mim. Então, ele podia ver, caminhar de uma parte para outra, mas estava debilitado, estava fraco. Então Jesus disse a ele, na página 10, então Jesus disse a ele, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vejam, a palavra criadora sendo falada. Depois Jesus foi interrogado sobre esse assunto, porque vocês lembram que a Escritura disse, e com razão, porque se ele viesse a esta cidade esta noite e operasse algo assim, falaria mal hoje também. Mas lembrem que ele veio para fazer só uma coisa, a vontade de Deus. O esclarecimento disso se encontra em São João capítulo 5. Respondeu então Jesus e disse, em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada de si mesmo, senão o que vê o Pai fazer. Ele olhando também ao invisível, ou seja, ao Pai, ao que não vemos, a sétima dimensão, porque tudo que ele faz, isso o Filho também faz, juntamente, João 5,19. Agora eles deveriam ter reconhecido que isso foi a própria vindicação da profecia de Moisés. E escreve vindicação, cumprimento, profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como o Senhor teu Deus te levantará, a ele ouvireis, Deuteronômio 18,15. Notem que quando Jesus viu esse homem, já havia estado nesta condição por muitos anos, você percebeu isso? Ele, sendo um profeta, viu esse homem nesta condição e foi ao tanque, abrindo caminho entre todos os doentes, até achar esse indivíduo. Passou por cima dos coxos, cegos, mancos, ainda sendo um homem cheio de compaixão. Mas compaixão é fazer a vontade de Deus. E ele escreve aí também, compaixão é fazer a vontade de Deus. Achamos, pois, que não tinha nada a ver com as suas organizações e, consequentemente, eram rejeitados. Além disso, certo dia entrou no templo, sendo homem, e achou a casa de Deus quase tão contaminada como é hoje em dia. Estavam comprando e vendendo, trocando dinheiro, e ele derrubou as mesas dos cambistas e pegou algumas cordas e fez um chicote com ela, açoitou ali os vendedores e sobre eles descarregou sua ira. Então ele disse, aleluia, a casa do meu pai é uma casa de oração e vocês a vez convertido em um covil de ladrões e com vossas tradições fizeram nulos os mandamentos de Deus. Porque uma pessoa como essa crê nele? Não, Senhor. Estavam tão estancados ali no lamaçal da sociedade, na imundície do dia, até que eles estavam tão eclesiasticamente congelados que não podiam sentir a vibração do poder de Deus Todo-Poderoso. Com razão,
una mujercita uma mulherzinha podia tocar suas vestes e ser curada. y un soldado borracho E um soldado bêbado podia cuspir na sua cara e não sentir nada de virtude. Tudo depende da maneira em que você se chega, depende do que você procura. Quando você assiste no culto, na igreja, depende do que você procura. Agora vejam como ali nos habla nos fala que ellos estaban que eles estavam tan estancados tão estancados no lamaçal da sociedade de tudo, ou seja, venían ya eles já vinham con esas comodidades, com esses confortos quanto à sociedade todo lo que e tudo envuelve que envolve toda la sociedad, toda a sociedade do mundo, pero cuando él mas quando ele empezó a abrir las começou a abrir as escrituras el cumplimiento quanto ao cumprimento do que Deus estava fazendo, no creyeron não creram de las escrituras na abertura das escrituras, mas tropeçaram com elas y no podían aceptar e não podiam aceitar palabra essa palavra que los sacaba que os tirava de esa comodidad que tenían, dessa comodidade que tinham, desse conforto, todo lo que ya Jesús e tudo o que Jesus já tinha feito por eles, dejaron a un lado, deixaram de lado. todo lo que Dios le había dado, Tudo que Deus tinha dado a eles, tinha dado pão, alimentando, esteve alimentando eles, pero cuando vino el momento, mas quando veio o momento de mudança, vino el quando veio o estremecimento, então dejaron de andar con Jesús, deixaram de andar com Jesus. decía Então dizia que eso no era así. que isso não era assim. Y recuerde E lembre que é paralelo em tudo. este tiempo, Este tempo. sigue diciendo, Continua dizendo, ahora e agora? lo vemos parado allí, O vemos parado ali e sem dúvida as pessoas já tinham el sido sacerdote, admoestadas pelo sacerdote. él viene Ele, para acá, ele vem para cá. Quando vocês vejam ele, não ouçam ele. Vejam, ya empezaron los líderes entonces, os líderes já então começaram a falar ao povo. miren, cuando llegue el Veja, sábado, quando chegue no sábado, quando ele vem, presten oído não deem ouvidos a Jesus, porque vejam, com todas estas coisas que Jesus saiu, y empiezan a preparar e começam a preparar e a indispor o povo que reciba para que al Mesías, al ungido, receba o Messias ungido, al hombre que ao le homem estaba dando que el estava dando o pão do céu, verdadero, o pão verdadeiro, le estaba dando o que estava dando a eles a vida eterna, para que o recebessem al creer en él. ao crer nele. Cuando lo veáis, Quando vejais, no lo escuchéis. não escutem ele. Ahora, E agora, ser que vayáis a ver, pode ser que vocês vão lá ver ele, no pongáis atención, mas não deem atenção ao que ele diga, no pertenece porque ele não pertence ao nosso grupo, ele é um rejeitado. vean, Vejam, aún indisponer a las personas até indispor as pessoas para que vão ao lugar donde ya ha sido hablada la onde já foi falada a promessa, que estará se falando, o ensinamento sobre a carpa, e que estará sendo dado a conhecer o mistério do sétimo selo, y se iba a estar dando e estaria dando la fe de rato, a fé de rapto, el disponer, indisponer o indispor as pessoas a que aunque vaya, para que mesmo indo, não deem atenção. eso E isso están colocándose estão se colocando como los líderes os líderes religiosos daquele tempo, que vean ahí cómo que vejam aí como o irmão fala, o irmão Branham fala, personas indispunham que colocaban isso, as pessoas que colocavam no coração das pessoas um coração indisposto a receber aquilo que Jesus faria naquele próximo sábado, o que ele iria falar na sinagoga naquele próximo sábado. ni creían ellos, Nem criam, aceptaban ellos, nem o aceitavam e tampouco queriam que o povo o aceitasse. él es un desechado, Ele é um rejeitado. nuestro compañerismo, Não tem aqui um cartão do nosso companheirismo, o papel de alguma organização, ele não tem nada dessas coisas. que es E o que é? tipo renegado, Um tipo renegado que foi nascido ilegitimamente, concebido por uma mulher antes de ser casada. Veja como eles começam las cosas a tirar as coisas a Jesús a Jesus
Y sigue diciendo, E continua dizendo, por una mujer concebido por uma mulher antes de ser casada, mas agora é casada com um carpinteiro. E agora estão tentando de explicar a coisa com um conto sobrenatural. exactamente, Isso é exatamente muchos están haciendo. o que muitos estão fazendo nesse Es tempo. un vivo retrato É um retrato vivo de lo que está pasando. de tudo o que está acontecendo e muitos não percebem Todo esto, isso tudo. pero como se está cumpliendo, Mas como está se cumprindo de uma maneira tão simples, eso mismo hace que tropiecen. então isso mesmo faz que tropecem, que não creiam, que se disponham os irmãos Escuchen para que ouçam esas palabras essas palavras de ensinamento que fue profetizado. que já foi profetizado que estaria se realizando sob a carpa. Y ahora están tratando de E agora está tratando de explicar a coisa com os contos sobrenaturais. Agora vão dizer, ahora este viene, agora ele vem dizer que ele é o enviado, él se cumple tal que nele se cumpre tal coisa. Agora vem dizer que nosotros sabemos nós sabemos bem que quando vier o Messias, ele vai vir descendo dos espaços celestiais, do espaço, e vai se apresentar a nosso pontífice Caifás, están esperando e vai dizer, aqui estou. Muitos estão esperando tudo que já está acontecendo, estão esperando de outra maneira. están esperando Estão esperando que aparezca que apareça nuevamente novamente y venga a predicar, e venha pregar, a hablar venha falar todo lo que ya tudo ha estado o que ele já tem estado falando hace algún tiempo. desde já faz algum tempo. Lo que ellos están esperando O que eles estão esperando já está acontecendo. mismo espíritu Esse mesmo espírito ministerial sigue diciendo, continua dizendo, pero porém, hallamos nós achamos que não fez dessa maneira, porque não foi escrito dessa maneira na palavra. una tradición Foi uma tradição humana que creyó, o que fez com que crescem nisso. A palavra diz que viria, así como vi, assim como veio. allí estuvo leyendo Aí esteve lendo a palavra e dizendo, hoje se cumpriu esta escritura em vossos olhos, mas eles ainda não puderam reconhecer. igual en Tem sido igual em todas as eras e desenha as eras y la piedra angular. e a pedra angular. Noé pudo haber dicho la misma Noé pode haber dito alguma coisa naquele dia quando entrou na arca e a porta se fechou. Dios cerró, Lembrem, Deus fechou a porta. recuerden, fue Dios Lembrem, foi Deus que cerró la puerta. o que fechou a porta. Y es Dios el que cerró la puerta. E Deus que fechou a porta para a dispensação da graça. Y es Dios E é Deus o que fecha a porta para la transformación. a transformação, para os que serão transformados. Ele é o que vai fechar essa porta. No pudo haber dicho Não pôde haver dito a mesma coisa do dia quando ele entrou na arca e a porta se fechou. Lembre, Deus fechou a porta. Nem pôde ver aberta a janela na parte superior da arca e olhando sobre a congregação poderia ter dito, hoje se cumpriu essa escritura diante de vossos olhos. Mas já era muito tarde para aquelas pessoas. Ele tinha pregado por 120 anos, ou escreve 120 anos, procurando introduzir eles naquele barco que tinha construído. Tinha dito a eles que a escritura dizia, assim diz o Senhor, vai chover. A mesma coisa que tem estado se dizendo, vai chover fogo atômico nesse maldito mundo, neste mundo de pecado. y se le ha estado hablando. E tem estado se falando Hay una sola puerta. que há só uma porta, só tem uma esperança, a segunda vinda do Senhor, Cual los escogidos de o qual os eleitos de Deus estamos aprovechando estamos aproveitando e estamos recebendo esa enseñanza todo este ensinamento para escapar do juízo divino que virão sobre o planeta Terra. Estamos recebendo a preparação para obtener esa para obter esta fé de rápido e assim caminar caminhar en este camino. neste caminho Estamos que estamos realizando hacia la tierra prometida rumo à terra prometida do novo corpo. y seremos E vamos ser como Elias y como Enoch, e como Enoque, que caminó con Dios que caminhou com Deus y fue traspuesto. e foi transladado, raptado. Pero hay que saber en qué camino Mas tem que saber em que caminho caminhar.
Mas eles esperaron hasta esperaram até quando já era muito tarde. pero no es fácilmente Mas não facilmente poderiam dizer, hoje se cumpriu esta escritura. y mire, vamos a leer un poquito E más. vejam, vamos ler um pouquinho mais. Disse, Moisés poderia ter dito, hoje se cumpriu essa escritura, naquele mesmo dia quando a coluna de fogo desceu sobre o monte Sinai, vindicando o seu testemunho. Como vocês sabem, Moisés foi um homem chamado por Deus, um profeta, e quando Deus o chamou, ele teve que ter uma experiência sobrenatural para ser um profeta. Teve que se encontrar face a face com Deus e falar com ele. Além, tudo que ele dizia tinha que acontecer assim, tal e qual como dissera. Nadie le creería. Ninguém creria, e então nenhum homem tem o direito de se chamar assim, até que tenha falado face a face com Deus, ali atrás do deserto, onde ele tenha se encontrado com Deus mesmo. Agora, todos os ateus no mundo, com suas explicações, não podiam tirar aquela experiência de Moisés. Ele esteve presente e sabia o que tinha acontecido dessa forma. Todo cristão tem que ter essa mesma experiência antes de testificar que é um cristão. Cada um tem que ter a sua própria experiência. Agora, Vean ustedes cómo vejam como, cada tiempo, em cada tempo, como nos dice allí, como nos disse ali, Noé podia dizer, hoje se cumpriu essa escritura. Moisés podia dizer, hoje se cumpriu essa escritura. E hoje nós dissemos, e vamos repetir, e dizemos, hoje se cumpre essa escritura em vosso meio, a escritura do cumprimento daquilo que Deus esteve realizando conforme ao seu programa, o qual é trazer a fé de rapto, trazer o cumprimento daquilo que foi falado, que seriam os trovões, a revelação da segunda vinda do Senhor, a revelação do sétimo selo sendo aberto à igreja, o qual daria a fé de rapto, ou seja, a que está nos dando a fé de rapto. y no podemos decir, E não podemos dizer outra coisa, senão, ¿y a quién iré? e a quem iremos? Como dice Como disse ali, nesses últimos versos, no capítulo 6, versículo 60. al oírlas, Ao ouvi-las, muitos dos seus discípulos disseram, duas esta palavra, quem a pode ouvir? Sabendo Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam disso, lhes disse, ¿os ofende? isso ofende vocês? Pois, e se vier o Filho do Homem subir onde estava primeiro? O Espírito é que dá vida, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu tenho falado são Espírito e são vida, mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus sabia desde o início quem eram os que não criam e quem havia de entregá-lo, e disse, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não for dado do Pai. Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam com ele. Nuevamente para seguir E então, de donde estábamos leyendo, vean voltei novamente para seguir de onde nós estávamos lendo. Vejam como muitos já deixaram de andar com Jesus. y sigue diciendo, E continua dizendo, disse então Jesus aos 12, quereis por acaso vocês também ir? le respondió Simón, E Simão Pedro respondeu, Senhor, ¿a quién iremos? para onde iremos? Tienes palabras, Tu tens palavra de vida eterna, nosotros hemos e nós cremos conocemos e conhecemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesus lhes respondeu, os he escogido não escolhi eu a vós, os 12, e um de vocês é o diabo? Falava de Judas, o Iscariote, filho de Simão, porque esse era o que o entregaria, e era um dos 12. E agora ali, Pedro nos habla nos fala de esa revelación dessa revelação que Dios que Deus le dio lhe deu a Pedro, a Pedro, quién era de quem era Jesús, Jesus, porque porque ellos se eles dieron cuenta perceberam que el único que tenía palabras de vida eterna que o único que tinha palavras de vida eterna, embora tinham coisas que eles não entendiam, comprendía, não compreendiam, pero a quién mas a quem iriam? iremos, A quem iremos? dijo allí Disse ali Pedro, Pedro. y a quién iremos, E a quem iremos? a
¿A quién iremos? A quem iremos nesse tempo final? Podemos decir Podemos dizer con certeza de com corazón certeza de coração y con convicción e com convicção. cuando nos hacemos esa pregunta. Quando nos fazemos esta pergunta, a quem iremos? Podemos contestar, Podemos responder, Señor, Senhor, iremos a ti, vamos a Ti, creeremos creremos em en Ti, la manifestación na manifestação que estás cumpliendo que estás cumprindo no meio da Tua igreja, no meio de cada um de nós, porque apenas em Ti, apenas no cumprimento da visão da carpa, apenas no cumprimento do ensinamento sobre a carpa, obteremos la fe de Rafa, a fé de Rápito, obteremos ese cuerpo esse corpo eterno e glorificado. Eso Por isso, nos agarramos a esa nos agarramos dessa palavra, nos agarramos da mensagem e continuaremos agarrados deste ensinamento, preparando preparando-nos para nuestra. para nossa adoção. ¿A quién iremos? A quem iremos? Si solamente tú, Se apenas Tu, Dios, ó Deus, Criador dos céus e da terra, no cumprimento pleno de la manifestación da manifestação que estás llevando a que cabo, Tu estás realizando no meio da Tua igreja, se llegará será que se chegará esta parte culminante la manifestación da Tua manifestação em toda a Tua plenitude no meio da Tua igreja, para assim, nesses dias que aconteça a ressurreição, nós sermos transformados. Cremos na Tua vinda, Senhor, como leão da tribo de Judá. Cremos tus promesas. nas Tuas promessas, cremos no que Tu estás falando neste tempo. Y ahí E aí, cada cada uno um se puede identificar pode se identificar, não como aqueles que deixaram de caminhar com Jesus, senão con los que com os que quien le hace ali, melhor, fazem a pergunta a Jesus. pero ¿y a quién iremos? Mas a quem iremos? No hay más nadie Não tem mais ninguém en el planeta no planeta Terra que esté trayendo que esteja trazendo palavras que estão sendo encarnadas em cada escolhido de Deus para produzir essa fé de Rápito. Ninguém, não tem ninguém nesse planeta Terra que tenha estado cumprindo o que Deus já prometeu no meio da sua igreja, que estaria cumprindo e que cumpriria nesse tempo final, senão aquele do qual Deus já tinha falado. Deus tinha profetizado que estaria fazendo tudo o que o Pai lhe diga que faça, porque todo es conforme a su programa, porque é tudo conforme o seu programa todo es e tudo en la voluntad de é na vontade de Deus. Dios. Hacer era O que Jesus veio fazer foi cumprir a vontade de Deus. compasión, Compaixão es igual, é igual, es obrar é la voluntad de Dios. fazer a vontade de Deus. Ha sido para mí una Para mim tem sido uma grande bênção y un privilegio poder enviar e um privilégio poder enviar estas palabras de estas palavras de saudação sob este tema. compasión, Compaixão es é obrar la voluntad operar a vontade de Deus. que Dios les bendiga Que Deus lhes abençoe, y Dios les guarde. que Deus lhes guarde a todos.